pelo dia concedido a todos nós, por esses momentos preciosos que já estamos passando aqui na igreja, ó Pai, onde todos os atos são totalmente, inteiramente voltados a Ti, ó Pai, que és o nosso Deus. Neste momento, ó Senhor, que nós estudaremos a Tua Palavra, confirma as nossas orações, ó Pai, e o que o Teu Santo Espírito use-nos, Senhor, nesta noite, como instrumento da proclamação da Tua Palavra, ó Pai, e que todos nós juntos ouçamos a Tua Palavra, tenhamos facilidade para compreendê-la, e assim, ó Pai, como aquela multidão que ao ouvir o sermão proferido por Jesus no monte, ficaram maravilhadas, que nós também nos maravilhemos nesta noite, ó Pai, ao ouvir a Tua Palavra, através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, capítulo 5 inicia o Sermão do Monte. Ele se estende até o final do seu capítulo 7. E logo no início do Sermão do Monte nós vemos Jesus falando sobre a verdadeira felicidade, as bem-aventuranças, logo na introdução do Sermão do Monte. E então, queridos, nesta noite nós gostaríamos de estudar com os irmãos as duas primeiras bem-aventuranças. Nós, se Deus assim nos permitir, dividiremos esse texto em 4 partes, e esta noite nós faremos a introdução e a primeira parte. E podemos dizer ou intitular esses estudos como as bem-aventuranças, a trilha ou o caminho da verdadeira felicidade. As pessoas buscam a felicidade, de uma forma ou de outra. Mas eu e vocês, queridos, nós conhecemos aquele que tem e mostra-nos o caminho da verdadeira felicidade. O nosso Senhor Jesus Cristo. E a felicidade, queridos, ela não é um lugar para onde se vai. Nós poderíamos pensar, mas o céu não é o lugar de alegria, de felicidade? Sim, mas nós não chegamos até lá ainda. Até esse dia, nós temos um caminho. E então, a felicidade, ela está na maneira com a qual nós caminhamos para o nosso novo lar. E então, nesse texto, Jesus traça esse caminho, dá-nos a receita, como se fosse um mapa, o mapa da verdadeira felicidade. E aqui nós encontramos tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade, tesouros esses ao nosso alcance. E ao falarmos de felicidade, e dissemos anteriormente que não é um lugar, não é um estado ideal, mas a felicidade, queridos, é algo concreto, é algo possível, é algo tangível, é algo que pode ser percebido, é algo que pode ser sentido, é algo que está no meu e no seu alcance. A felicidade, ela não está naquilo que pode ser comprado, pois a felicidade não está e nunca esteve no poder de compra, no dinheiro. Muito pelo contrário, a felicidade é um presente do nosso Deus, é uma dádiva do nosso Deus. A felicidade nunca esteve em nenhuma coisa, em algo que eu e vocês podemos ver. Não, a felicidade, ela está no nosso coração. A felicidade nunca ela foi e nunca será uma recompensa por algo que nós tenhamos feito. Não é meritório, é um presente da graça.
não é e nunca foi algo que nós poderíamos conquistar ou conquistamos. É recebido como um dom da fé. Pessoas, sistema, mundo prometem, mas não conseguem dar aquilo que Jesus oferece gratuitamente. Nunca foi prêmio, é um presente. É um presente. Nunca foi um merecimento, é graça. E nós podemos observar nesse texto as 8 bem-aventuranças que denotam e enfatizam sinais na vida cristã, na conduta cristã, no caráter cristão, em relação consigo mesmo, em relação com o próximo, em relação com Deus. Assim como o fruto do Espírito Santo, ele expressa o caráter divino e o caráter cristão. De igual forma, as bem-aventuranças apresentam-se sobremaneira. Um cristão maduro, ele apresenta, ele cultiva, ele exercita todos os gomos do fruto do Espírito Santo. E esse mesmo cristão maduro, ele também deve possuir as qualidades dessas bem-aventuranças. Mas notem bem, queridos irmãos, que nós não nascemos aptos a isso. E nem adquirimos isso ao longo de nossas vidas através de esforço. Eu e vocês, e ninguém pode cultivar, exercitar, desfrutar do fruto do Espírito Santo, se não ter a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, nós não podemos desfrutar das bem-aventuranças alheios a Deus, à parte da graça de Deus, porque a felicidade é o resultado do correto relacionamento nosso com o nosso Deus, em primeiro lugar, mas também do nosso relacionamento conosco mesmo e do nosso relacionamento também com outras pessoas, com o próximo. As 2 primeiras bem-aventuranças, queridos, das quais nós falaremos nessa noite, elas mostram uma correta maneira de nos relacionarmos e nos aproximarmos com Deus. Feliz é o humilde de espírito e o que chora. Olha que interessante. Os irmãos já pararam para pensar? O próprio Cristo dizendo: bem-aventurado são os humildes de espírito. Lá no texto paralelo, que não é Sermão do Monte, mas um texto paralelo, utilizado por Jesus noutra ocasião no livro de Lucas, ele também fala do humilde de espírito como sendo um pobre de espírito. E como que ele pode dizer que é feliz aquele que é pobre de espírito, humilde de espírito, e aquele que chora? Conceitos humanos que estão na contramão dos conceitos divinos. Conceitos do mundo contrário aos conceitos de Jesus. O mundo e as pessoas valorizam aquilo que é antônimo, aquilo que é o contrário. E os irmãos poderiam dizer que não. Nós estamos vendo ao longo de nossas vidas a valorização da arrogância, do orgulho, em detrimento da humildade, em detrimento do choro. E a palavra grega para humilde, queridos, significa pobre, carente, desprovido completamente dos bens mais necessários. E então nós podemos observar que essa felicidade minha e sua, do cristão, e de todo aquele que se aproxima de Deus, é quando nós sabemos e nós entendemos a total falência espiritual nossa. Aquele que se acha ou auto-intitula autossuficiente, ele não reconhece, porque ele não é humilde, a sua total
dependência de Deus. E a palavra choro, queridos, ela é usada para descrever, notem bem vocês, nós veremos um pouco mais adiante, onde eu trouxe no registro aqui, a palavra choro no grego, ela tem diversas aplicações. Mas esta palavra choro aqui, desse texto, no verso 4, ela está falando de uma sensação, de um sentimento, como se fosse, notem bem vocês, da perda de um ente querido. Um choro profundo, doloroso e amargo. Quem aqui ainda não perdeu um ente querido? Como é difícil essa dor, né? Como é difícil esse choro. E é esse choro que nós encontramos nesse texto. E aí então, como pode Jesus dizer, feliz é aquele que chora amargamente, que chora profundamente, que chora dolorosamente? Como que pode ser feliz alguém que chora dessa forma? Mas há uma motivação para esse choro. É um choro pelo pecado. Uma tristeza sentida diante de Deus pelos pecados cometidos. Felizes são aqueles que choram pelos seus pecados e são consolados e terão uma herança eterna. Portanto, nós podemos observar que a felicidade, ela está atrelada, atribuída, correlacionada nessa nossa relação com Deus, nessa nossa relação conosco, nossa relação com o próximo. E aí então, falando da primeira bem-aventurança, nós passaremos então a estudar um pouco sobre esse texto, esse versículo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Notem bem vocês que esse sermão, o Sermão do Monte, é tido como o maior sermão da história. Alguém poderia dizer, não, o maior sermão da história foi feito por Jonathan Edwards. Os irmãos já ouviram falar de um sermão, né, até um livro muito famoso, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Os irmãos já ouviram, até leram, né? É considerado por muitos como um dos maiores e mais influentes sermões da história. Algumas pessoas dizem que naquele sermão pessoas se agarravam às colunas daquela edificação, daquele templo, como se estivessem sentindo que elas estavam caindo para o inferno. Mas esse não foi o maior sermão, e Jonathan Edwards não foi o maior pregador. Alguém poderia dizer que George Whitefield, aquele que pregou ao longo de sua vida mais de 18.000 sermões, e o mais famoso dele é o chamado urgente de conversão, também não foi o maior sermão, nem o maior pregador. Outro pregador conhecido, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, também não foi o maior pregador, e nenhum de seus sermões foi o maior sermão. E mais recentemente, contemporaneamente, o evangelista Billy Graham, que dizem que em números pregou para mais de 210 milhões de pessoas em 185 países, considerado um dos maiores evangelistas da história. Não. Todos esses são um vácuo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o maior pregador de todos os tempos. E esse sermão do monte é um sermão poderoso, porque o próprio Cristo, Ele é a palavra viva, Ele é a palavra encarnada. No final do sermão do monte, diz lá no último versículo, que as multidões, ao ouvirem Jesus falando das suas doutrinas, se maravilharam. Se maravilharam. Porque é o próprio Cristo pregando. E se é o próprio Cristo pregando e Ele ensinando-nos a respeito da bem-aventurança, nós podemos ver que a verdadeira felicidade, como já dissemos anteriormente, é um paradoxo.
aos olhos do mundo. E o que é um paradoxo? É algo que parece que não tem senso, uma coisa que parece que não tem nexo, uma coisa que parece contrária, mas para nós não, para os cristãos não. Para nós é o contrário. Os valores do mundo, para nós, são valores vazios. A verdadeira felicidade está totalmente na contramão do mundo, na contramão do homem natural. Aquilo que o mundo admira, por nós cristãos, rejeitamos. E é interessante que aquilo que o mundo despreza, nós admiramos. Os irmãos puderam observar o contraste? E se nós observarmos na figura de uma pirâmide, os valores do reino de Deus são como uma pirâmide invertida. Pois Jesus diz que feliz é o pobre de espírito, o humilde de espírito, e não a pessoa autossuficiente, não a pessoa arrogante, presunçosa, altiva, soberba. Jesus não disse isso. Jesus disse: bem-aventurados são os humildes de espírito. E é interessante, se os irmãos pararem para analisar aquele ponto de exclamação que nós muitas vezes passamos correndo por ele, ele é como se fosse uma expressão de sentimento. É como se nós disséssemos: que feliz é o pobre de espírito! Exclamação. Ou seja, é real, é verdadeiro. Um puritano, Thomas Watson, diz que o mundo pensa que feliz é aquele que está no pináculo, no lugar mais alto. Mas Cristo diz que bem-aventurado é aquele que está no vale. Os irmãos pararam para pensar, o mundo pensa que isso é um paradoxo. Como que pode alguém ser feliz se não está no melhor lugar, mas sim no vale? Interessante. E como dissemos anteriormente, a verdadeira felicidade não está e nunca esteve em coisas externas, em algo ou alguém, mas sim nas realidades internas no nosso coração. Jesus não disse: bem-aventurado, felizes são os ricos, porque, como dissemos, a felicidade não está onde o dinheiro pode comprar, e nem na obtenção de bens. As riquezas, elas parecem que satisfazem, mas ela não satisfaz. Não satisfaz. Nem toda a riqueza da terra pode preencher o vazio da alma do homem que não tem Deus, que não tem Cristo. O mundo, na sua tendência, diz que a felicidade está nessas coisas, no ter, no ser. E isso pode causar uma sensação de saciedade às necessidades dos homens. Mas ela é efêmera. Ela realmente não satisfaz. Uma mão cheia de riqueza material pode tentar ajudar um homem de coração vazio. Já pararam para pensar? Jesus não disse: bem-aventurados são os ricos, bem-aventurados são os pobres. Porque aquilo que a mão do homem rico pode comprar não vai encher o seu coração. Não vai encher o seu coração. Pelo contrário, esvazia cada vez mais. É interessante que há um texto da palavra de Deus que deixa isso bem claro, né? Um homem, depois de uma grande colheita, construiu celeiros ainda maiores e queria beber, comer e regalar-se de tudo aquilo que ele tinha. E é bem claro, né, aquilo que nós já conhecemos no texto. Uma voz disse a ele: louco, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tem reservado, para quem será? O rico foi chamado de louco, insensato. Portanto, a verdadeira felicidade não está no ter. No ter. Jesus disse que bem-aventurados.
Olha que interessante, vamos mudar um pouco a frase. Jesus não disse, bem-aventurados serão os pobres de espírito, os humildes de espírito. Bem-aventurados são. Então nós podemos observar que é interessante, nessa nossa jornada aqui na Terra, por isso que nós estamos falando que o caminho da felicidade é trilhado por Cristo nas bem-aventuranças. Nós não seremos felizes apenas quando nós chegarmos lá no céu. Nós já somos felizes agora. Claro que nós passamos por um momento de lutas, tribulações, desafios e tantas outras coisas mais. Mas a nossa felicidade, que será plena na glória, mas nós já estamos desfrutando dessa felicidade no caminho para a glória. E no caminho da glória. Portanto, nós podemos observar que essa pobreza espiritual não está relacionada também a uma pobreza financeira. Porque a pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa, ela pode ser pobre, mesmo sendo abastada financeiramente. E enquanto uma pessoa humilde e pobre de espírito, pode ser muito rica, espiritualmente falando. Então nós podemos observar que Jesus, ele não está tecendo elogios àqueles que são espiritualmente pobres. E então alguém poderia pensar, então eu sou humilde de espírito, pobre de espírito. Mas não é nesse sentido. Porque ser pobre de espírito, espiritualmente falando, ser descuidado com sua vida espiritual, não é passivo de receber elogios de Jesus. Ser pobre em santidade, ser pobre em fé, ser pobre na verdade, isso não é motivação de elogio. Pelo contrário, isso é uma tragédia na vida. E olha que interessante, quando nós vamos olhar lá na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, nos primeiros capítulos lá, Jesus condenou a igreja de Laodiceia. Você lembra como aquela igreja dizia? Exatamente. E o que Jesus então falou para aquela igreja? Infeliz. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Né? Os irmãos poderão observar nas palavras que o pastor nos trouxe aí, né? Fiel à luz do versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, aquela igreja. Rica, abastada, não precisa de nada. Jesus falou, opa, vocês estão enganados. Vocês são pobres, miseráveis, cegos, nus. E nós vivemos numa geração também assim, queridos, faminta por riquezas terrenas. Famintas por riquezas terrenas. Mas longe e desafortunadas de riquezas espirituais. E é triste uma vida cristã ou um crente ter uma vida espiritualmente rasa. Como diz aqui no capítulo 3 de Apocalipse, que nós dissemos aqui, uma vida miserável, pobre, cega, nu. Ali não estava falando de falta de dinheiro, estava falando de vida espiritual. Portanto, também, humilde de espírito, pobre de espírito, não é ter baixa autoestima. Nós não devemos pensar menos de nós mesmos, para que nós achemos que nós somos, então, humildes de espírito, pobres de espírito. A baixa autoestima produz um mal em nós. E então o que significa ser pobre de espírito? Humilde de espírito? Significa nós termos uma opinião correta de nós mesmos e de quem nós somos. Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, ser pobre de espírito é sabermos quem nós somos. Nós não acabamos de estudar nos 5 pontos do calvinismo, o homem está totalmente depravado.
necessitado da salvação, da graça. E então, se nós observarmos que se Jesus começasse as bem-aventuranças com a pureza de coração, poderia ser uma esperança desesperançosa, porque nós não passaríamos pela primeira bem-aventurança, que é: seja pobre de espírito, humilde de espírito, reconheça quem você é, esvazie-se de si mesmo, você não é autossuficiente. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós jogamos fora toda aquela imundícia que está dentro do nosso coração, dos altares que nós levantamos no dia do nosso coração. E o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser cheios de quem? De nós mesmos? Cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais vazios de nós mesmos. E essa é uma virtude, queridos. É uma virtude. Portanto, ser pobre e humilde de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus, nossa carência de Deus, por toda a nossa confiança e nossa esperança no nosso Deus. Ser pobre e humilde de espírito é reconhecer a nossa falibilidade espiritual, nossa pobreza espiritual. É como se nós fôssemos como se nós estivéssemos falidos espiritualmente falando diante de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores e estamos debaixo da santa ira de Deus. Eu e vocês nunca merecemos nada de Deus além do juízo de Deus. Eu e vocês não temos nada a oferecer, muito menos para reivindicar. Nada que eu e vocês podemos fazer, podemos mover o favor dos céus em prol a nós. Pelo contrário, os humildes de espírito são aqueles que são convencidos de seus pecados, mas não aqueles que procuram ocultar os seus pecados de Deus. Há um texto lá em Lucas, onde aquele publicano, ele reconhecendo sobre si quem ele era, ele disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, se propício a este pecador. E o texto diz que os pobres de espírito, os humildes de espírito, entrarão no reino dos céus. A felicidade, queridos, trazido no contexto mundano novamente, ela pode ser baseada, como já dissemos, na ideia de que ter posses, ter bens, ter objetos, prazeres, tudo isso é a verdadeira felicidade, ou traz a felicidade. Mas não é bem assim. Enquanto o mundo caído diz que o homem que não tem posses e bens não pode ser feliz, tem que ser rico, nós vamos poder analisar que os valores nos nossos dias está tão evidente e tão latente diante de nós. Compra-se um carro, troca-se o carro com um ano. Compra-se um novo carro, mais um ano troca o carro. E é claro que existem outras situações. Compra-se o carro por necessidade, por outros motivos. Mas se a motivação do coração for usar aquele carro para se aparecer, por exemplo, para buscar a felicidade, é um ledo engano. Alguém pode pensar que ser feliz é não passar e não ter a necessidade de tomar um remédio, por exemplo, não passar por uma enfermidade. Então, se eu não tenho uma saúde plena, eu não sou feliz. O que dizer então de tantos que foram ou estiveram doentes, ou até morreram enfermos? Alguém pode dizer que casar é o caminho da felicidade. Então não posso ser solteiro, porque se eu for solteiro não serei feliz, tenho que casar. São argumentações que parecem ter uma lógica, mas notem bem vocês, nem todo mundo é rico, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem saúde plena e total, nem todo mundo é casado. Então, se fosse assim, nem todas as pessoas poderiam ser felizes, porque elas não têm certas coisas. E é o que dissemos, a verdadeira felicidade não estão, e nunca estiveram, nas coisas e nos bens. Isso é muito bom, são bênçãos também de Deus para nossas vidas, mas elas podem fazer-nos felizes por um breve tempo. Aquele que sempre tem muita coisa, ele pode até saciar o seu prazer, a sua necessidade por um breve tempo, mas quando a cobiça atrás outra coisa
atrás. Já passou a felicidade daquilo adquirido anteriormente, agora tem que ser uma nova coisa, e essa pessoa vai sempre se esvaziando cada vez mais, frustrando-se cada vez mais. Portanto, a vida de um homem não constitui-se na abundância dos bens que ele possui. E então o que diz Miqueias? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Portanto, queridos, nós observamos que, e podíamos fazer uma pergunta: quem são então os humildes de espírito? Quem são? Já respondemos anteriormente, são aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus, a sua falência espiritual. Entrega toda a sua confiança a Deus. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. E essa bem-aventurança é interessante, tanto quanto a anterior, tão paradoxal quanto a anterior. Mas ela é mais profunda ainda, porque a primeira diz que bem-aventurados os humildes de espírito, felizes aqueles que são humildes de espírito. Mas agora aqui ela dá uma aprofundada ainda maior. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E é interessante, claro que há choro de alegria, mas a maioria dos choros são de tristeza. E então vem Jesus e fala: bem-aventurado, feliz aquele que chora. Vamos entender um pouco mais. Essa concepção poderia ser dita da seguinte forma: felizes são os tristes. Não parece um paradoxo? Opõe-se a tudo aquilo que nós conhecemos. Enquanto muitos buscam, o prazer, as emoções, as agendas do seu tempo, com o dinheiro e com muito entusiasmo, atrás de bens e diversões, entretenimento e tantas coisas mais. E então Jesus fala: olha, não é bem por aí, bem-aventurados são aqueles que choram. Sendo que o homem procura evitar o choro, procura evitar a tristeza e procura evitar a dor. E Jesus vai além ainda, dizendo que felizes são os tristes, e estes serão consolados, mas só serão consolados aqueles que choram. Aquele que não está chorando não precisa ser consolado. E então nós podemos observar que bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido, mas por uma motivação também, pelo seu pecado. Pelo seu pecado. E como nós dissemos anteriormente, essa palavra choro aqui, ela está no sentido de a perda do ente querido, um lamento profundo, um sofrimento muito grande, um pranto terrível, angustiante. E então nós podemos observar que esse termo usado por Jesus aqui é o termo mais forte da língua grega para falar sobre a dor, para falar sobre o sofrimento. Buscando essa palavra choro, na língua grega, algumas que não foram e não estão nesse contexto, porque nesse contexto está essa dor do luto, essa dor amarga, angustiante, profunda. Em outros textos ela é um choro de lamentação ou derramar lágrimas, Jesus chorou. Então é um sentido mais profundo. Mas é interessante, queridos, que nem todos os que choram são felizes. Como assim? O texto não diz bem-aventurados os que choram, que serão consolados? Nem todos os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Porque é de um outro tipo de choro que Jesus está falando, desse choro mais profundo. Não é o choro carnal, o choro humano, que nós poderíamos dizer, e buscamos na palavra de Deus um exemplo. Judas
ele não, o texto não diz que assim, Judas chorou, mas o texto mostra-nos que o desespero dele e o remorso dele foi tanto que poderia ser igual o que aconteceu com Pedro, quando Jesus fitou os olhos nele e então Pedro chorou amargamente. O texto diz claramente que ele chorou, mas não diz que Judas chorou, mas dá para nós entendermos que Judas, dado a profundidade de sua tristeza, seu desespero, pode ter chorado. Mas não foi o choro, esse choro que Jesus está falando, porque ele viu o seu pecado, se entristeceu pelo seu pecado, ele até chegou a confessar o seu pecado, pois ele disse: eu traí o sangue de um inocente. Ele reconheceu que ele pecou, confessou o seu pecado, devolveu o dinheiro, sua consciência acusou, mas ele não se arrependeu, ele apenas teve remorso. Podemos observar que chorar apenas pelo medo do castigo, pelo medo do inferno, é como um ladrão, quando ele é apanhado. Ele chora, não porque ele cometeu algo de errado, ele chora porque ele foi apanhado, não por aquilo que ele estava cometendo. As lágrimas do pecador, as lágrimas do ímpio, elas são forjadas no fogo da aflição, do medo, do desespero, mas não pelo quebrantamento do arrependimento. Portanto, felizes, assim como diz Jesus aqui, são aqueles que lamentam a causa do seu pecado. A causa do seu pecado e arrependem-se verdadeiramente. O pecado para o cristão é uma tortura, queridos. Quando nós lembramos do nosso pecado, nós sofremos, ou não? Sim, nós sofremos. Nós chegamos a chorar pelos nossos pecados que nós cometemos. Por quê? Porque é uma carga muito pesada sobre nós. É uma carga muito pesada. E esse choro de arrependimento pelos nossos pecados é um choro espiritual. É um choro espontâneo, é um choro verdadeiro, é um choro de arrependimento. Podemos observar que muitos choram, mas não pelos seus pecados, mas por causa dos seus pecados. Muitas vezes paga um preço altíssimo por algo que cometeu, mas chora porque foi pego, não porque aquilo que cometeu. Nós cristãos, não, nós choramos pelos nossos pecados. Se nós buscarmos alguns versículos no livro de Provérbios, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que existem aqueles que se alegram em fazer o mal, existem aqueles que se deleitam na injustiça. Os cristãos não. Nós choramos pelos nossos pecados, considerando que Cristo verteu o seu sangue na cruz por nós. Como eu e vocês poderíamos nos alegrar com os nossos pecados? Pelo contrário, nós choramos pelos nossos pecados. Nós arrependemos dos nossos pecados. E é aqui então o ponto alto aqui dessa bem-aventurança, o arrependimento. É o arrependimento verdadeiro que produz o choro. Ninguém chora sem se arrepender. E então nós podemos dizer que o choro é um caminho que faz com que nós nos livremos da ira vindoura. Mas não o choro em si, mas o arrependimento que veio antes. Arrependei-vos dos vossos pecados. Creia em Cristo Jesus e serão salvos. Então o choro pelo pecado é a motivação das nossas lágrimas. Lágrimas verdadeiras. Aí tem um título, né, que para falar de lágrimas insensíveis, lágrimas falsas, que são as lágrimas do crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Nosso choro não é porque nós perdemos isso ou aquilo, porque deixamos de conquistar aquilo outro, porque nós desperdiçamos algo em nossa vida. Não, o nosso choro é o choro de arrependimento dos nossos pecados. Por isso nós somos bem-aventurados, porque nós seremos consolados. E é interessante, queridos, que se nós observarmos, o choro do arrependimento pelos pecados é sinal de uma nova vida, é sinal do novo nascimento.
E olha que interessante, vamos fazer uma conotação aí. Uma criança nasce, quando nasce chora. E aquele que nasceu de novo chora também ao pecar. Os irmãos pararam para pensar? Interessante, né? Enquanto isso, um coração duro, um coração de pedra, jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Por isso que a palavra de Deus diz, nas palavras do próprio Deus, e eu tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um novo coração, um coração de carne. O choro pelo pecado é o caminho para a alegria. Que nós choramos pelo pecado, confessamos nossos pecados e abandonamos os nossos pecados. Quem serão os consolados? Aqueles que choram pelas suas transgressões, aqueles que choram pelos seus pecados. Mas não um choro raso, superficial, aquele choro do luto, choro doído, profundo, choro amargoso, que vem do mais profundo do nosso coração, das profundezas da nossa alma. É esse tipo de choro que Cristo está dizendo aqui. Que chorar e pecar, pecar e chorar, e continuar nesse círculo vicioso não adianta nada. É chorar e abandonar. É chorar e sofrer pelo pecado. É chorar e abandonar o pecado. E então nós seremos consolados. Isaías, no seu capítulo 61, falando sobre Jesus, o servo sofredor, e nas palavras do profeta, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando sobre Jesus, o servo sofredor. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os corações dos contritos e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Portanto, nós podemos observar que nós seremos consolados. Nós, os que choram pelos seus pecados verdadeiramente. E para encerrarmos, queridos, duas observações em forma de aplicação. As bem-aventuranças estão em contraposição ao mundo. Os pobres são aqueles que nada apresentam diante de Deus, que se consideram miseráveis, totalmente carentes de Deus, que não esperam ajuda de nada e de ninguém a não ser tão exclusivamente e unicamente de Deus. Tornar-se pobre de espírito, humilde de espírito, é desmanchar-se em si mesmo. É desmantelar o eu orgulhoso e inflado. É deixar as alturas da nossa autossuficiência, da nossa autoproclamação para baixo, para o vale da nossa verdadeira pobreza e insuficiência e nossa indigência. Isso é ser humilde de espírito. E aqueles que choram, é aqueles que sabem da tragédia do pecado em suas vidas. Choram por causa dos pecados. Queridos, esse é o estudo das duas primeiras bem-aventuranças que nós trouxemos como primeira parte de 4. E é o estudo, e a gente muitas vezes acaba de dividir isso com os irmãos e perguntar aos irmãos se alguém gostaria de participar, o pastor, os irmãos, se passamos rapidamente por um ponto que chamou a atenção. Sintam-se à vontade, queridos. Pastor? Bem, queridos, caminhando para o final, então, do nosso estudo, antes de nós passarmos a palavra ao nosso pastor para que ele faça a última oração. Sexta-feira, reunião de oração aqui na igreja, correto, pastor? Às 19h30, irmãos convidados, convocados, para estarmos aqui na reunião de oração. Meio de graça deixado por Deus para nós. E são reuniões preciosas, momentos extremamente oportunos e valorosos, onde nós
em comunhão com os irmãos, estreitamos e aumentamos nossa intimidade com Deus através da oração. É ali que nós entregamos, derramamos o nosso coração com os nossos pedidos, por nós mesmos, pela igreja, pelos irmãos, por aquilo que nós precisamos, pelos projetos da igreja também. Então, convido o nosso irmão pastor que dirige à frente, para que faça a última oração aqui, usando do microfone. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor atendeu ao nosso pedido a Deus, falando ao nosso coração através da tua palavra. O Senhor nos alimentou, ó Deus, pela exposição desse texto, usando o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Obrigado porque a tua palavra nos convida a vivermos esta humildade de espírito, Senhor. Então somente teu Espírito pode produzir em nós. A tua palavra nos convida a experimentarmos tristeza, verdadeira tristeza pelos nossos pecados. Também o teu Espírito Santo produz em nós. Senhor, que nada nesse mundo nos fascine, mas que nós estejamos inteiramente voltados à verdadeira felicidade, aquela que provém, ó Deus, da nossa comunhão contigo, aquela que provém, ó Deus, de vivermos as virtudes cristãs. Pedimos que abençoes ao teu servo, que ele sempre tenha prazer em nos falar da parte do Senhor. Abençoa a tua igreja que é unida a Deus, os que nos assistem pela live e as demais programações dessa semana. É o que nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Encerramos assim o nosso estudo nessa noite.